calma. Respira. Porque antes mesmo da bola rolar, essa Supercopa já tá pegando fogo. Flamengo e Corinthians, dois gigantes, uma final e uma decisão da CBF que já tá dividindo opiniões. E a pergunta é simples: isso aqui é neutralidade ou vantagem disfarçada? Fala, torcida do Jogo Certo. Seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal para saber tudo sobre futebol. Se você achava que a temporada de 2026 ia começar tranquila, esquece, porque a CBF acaba de confirmar. Flamengo e Corinthians, Supercopa Rei 2026, dia 1º de fevereiro, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Pois é, e essa decisão, que parece tão simples, né? Um local, uma data... Uma final? Exato. Mas assim, bastou o anúncio sair para a polêmica começar. E ela gira em torno de 2 pontos que a CBF divulgou. O local, Brasília, e a tal divisão de ingressos, 50-50. Na teoria, tudo certo, metade para cada um estádio que não é a casa de ninguém. Mas na prática, o futebol se joga na prática, né? Não na teoria. E é aí que a coisa complica. Então vamos começar pelo básico? Pelo que todo mundo está falando. O Mané Garrincha, lá em Brasília, pode mesmo ser considerado um campo neutro para um jogo do Flamengo? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta, quando a gente olha o histórico, é provavelmente não. Por quê? Porque chamar Brasília de campo neutro para o Flamengo é ignorar o que o clube tem feito na última década. Que é transformar a cidade na sua segunda casa. Não é uma força de expressão. Existem dados, borderôs de jogos, o Flamengo joga em Brasília direto e joga com casa cheia. Então existe uma familiaridade. Total. Familiaridade com o gramado, com o vestiário, com a logística da cidade, com a atmosfera do estádio. Isso é um fator real, não é só um detalhe. E não é um jogo qualquer, né? É o primeiro troféu do ano. Exatamente. É o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileirão. É o jogo que define o tom da temporada, sabe? Ou você começa com o pé direito, com moral, ou já entra pressionado pro resto do semestre. A pressão é gigantesca e ter esse conforto de jogar num lugar que você já conhece tão bem... Faz toda a diferença. Sem dúvida. E aí a gente vai pro segundo ponto que talvez seja ainda mais polêmico. A torcida. A guerra das arquibancadas. É isso. A CBF cravou a divisão de ingressos vai ser 50% para a torcida do Flamengo, 50% para a do Corinthians. O que no papel é o ideal da isonomia, né? É o mais justo possível. Só que a gente sabe que a distribuição das torcidas pelo Brasil não é uniforme. De jeito nenhum. E a presença da torcida do Flamengo no Centro-Oeste, historicamente, é gigantesca. É massiva. A pergunta é: o Corinthians consegue mobilizar o mesmo número de torcedores... Para viajar até Brasília? Exato. Para ocupar esses seus 50%? Porque uma coisa é o torcedor que já mora em Brasília ou ali perto. Que vai gastar só o ingresso. Isso. Outra coisa completamente diferente é o torcedor de São Paulo ter que bancar passagem de avião, hotel, ingresso. Fica caríssimo. Uma operação de guerra, praticamente. E aí o que acontece? É muito provável que o lado do Corinthians não lote, e o lado do Flamengo sim. Imagina a cena. O jogador do Corinthians entra em campo, num estádio que deveria ser neutro, e o que ele ouve é uma maioria, assim, esmagadora de vozes rubro-negras. O impacto psicológico disso é imediato, você já entra perdendo uma batalha. A batalha da atmosfera, do ambiente. Totalmente. E é exatamente essa combinação de fatores estádio e torcida que a gente vai debater agora. Porque essa decisão da CBF, ela não é só sobre logística, sabe? Não mesmo. Ela pode influenciar o jogo antes mesmo do apito inicial. E por isso a gente pede, já se inscreve aqui no Jogo Certo, deixa o like, ativa o sino para não perder nada, fica aqui com a gente porque a partir de agora vamos destrinchar quem realmente sai ganhando com essa Supercopa e quem já entra em campo, talvez, correndo atrás do prejuízo. E tem outro detalhe que pouca gente está conectando, mas que é fundamental para entender esse cenário todo. Qual? O histórico recente do Flamengo nessa competição específica, na Supercopa. É verdade. Desde que o torneio voltou, o Flamengo virou tipo figurinha carimbada, né? Exato. Eles estão sempre lá. Deixa eu pegar os números aqui desde a volta. São 3 títulos,
uma presença quase constante na final. Isso, e os adversários mudam, foi Palmeiras, Atlético, Atlético Mineiro. Mas o Flamengo continua lá, disputando o título, todo começo de ano. E isso cria uma coisa que a gente pode chamar de cultura de Supercopa dentro do clube. O que seria essa cultura? É o know-how. Eles sabem como jogar esse tipo de jogo, sabem como se preparar para uma decisão de jogo único em campo neutro, no começo da temporada. Entendi. Não é só mérito esportivo, de ter o melhor time. Não só. É uma vantagem estrutural, de experiência, o clube, a comissão técnica, os jogadores, eles já têm um roteiro para esse tipo de decisão, sabem o que funciona. Enquanto o adversário, que talvez não chegue com tanta frequência, ainda está descobrindo como lidar com essa pressão específica. Exatamente. O Flamengo parece entender melhor o timing desse jogo. É uma partida que acontece com os times ainda em pré-temporada, sabe? Sem aquele ritmo ideal. Exige uma preparação muito específica, né? Muito. Um pico de performance para 90 minutos. E, por já ter vivido isso várias vezes, o elenco do Flamengo sabe como dosar energia, como lidar com a pressão de um título que pode salvar ou afundar o primeiro semestre. E o fato de muitas dessas finais serem em Brasília. Retroalimenta o ciclo. É um efeito bola de neve. Perfeito, é isso. O time tem sucesso, chega na final. A final é marcada num lugar onde ele tem vantagem. A vantagem aumenta a chance de vitória. A vitória gera mais receita, mais moral. E ajuda a montar um time forte para chegar na próxima final. O sucesso gera mais sucesso. E a organização do torneio, talvez até sem querer, acaba fortalecendo esse ciclo vicioso para uns e virtuoso para outros. Então, depois de analisar o local, a torcida, o histórico, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. A escolha de Brasília, com ingressos 50-50, para essa final entre Flamengo e Corinthians, ela é um ato de busca por neutralidade? Ou é, na prática, uma vantagem disfarçada, mesmo que não intencional, para um dos lados? É a grande questão. E a CBF pode se defender, claro. Vai dizer que seguiu o regulamento, que escolheu um grande estádio, que garantiu a isonomia nos ingressos. Formalmente não tem o que questionar. Formalmente. Mas futebol não acontece no papel, né? Acontece na grama, na arquibancada, na cabeça do jogador. E em todos esses campos, o equilíbrio que uma final exige parece pender bastante para um lado. Claro, isso não quer dizer que o jogo tá ganho. Jamais. De forma alguma. O futebol é incrível por isso. O Corinthians tem camisa, tem tradição, tem time para superar tudo isso e ganhar o jogo. Com certeza. Mas é inegável que a missão fica mais difícil. Ganha umas camadas extras de dificuldade que, assim, não foram criadas pelo adversário em campo. Foram criadas pela organização. A verdade a gente só vai ver lá no dia 1º de fevereiro. Dentro das 4 linhas. É lá que se resolve. Mas a análise fria, antes do jogo, com base nos fatos, nos padrões, ela indica um desequilíbrio claro nas condições. E a gente não tem a resposta definitiva aqui, mas a gente quer saber a sua. Essa decisão da CBF favorece alguém? Ou é o mais justo a se fazer? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, a gente quer ler tudo. Curta o vídeo se você gostou da nossa análise, se inscreva agora no canal Jogo Certo e não se esquece de ativar o sininho para receber todos os nossos debates. A sua participação é o que faz o jogo acontecer por aqui.